Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 16. Nós vamos ler o versículo, vamos ler a partir do versículo 14. É com muita alegria que eu estou aqui nessa noite, um pouco nervoso, mas Deus é fiel, glória a Deus. Vamos ler a partir do 14? Isso. Diz assim a palavra do Senhor: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Alguma coisa acabou de cair aqui. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Pai amado, esta é a tua palavra, Deus, poderosa, viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, ó Pai. A tua palavra tem a capacidade de entrar aonde a medicina não consegue entrar, Pai. No nome de Jesus, Deus, entra no nosso ser com a tua palavra nessa noite, Pai. E que nós possamos sair daqui com um direcionamento novo, Senhor, crendo na tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. E amém. Pode se assentar, querido. A história de Estevão é uma história muito linda. A história de Estevão é uma história fascinante. Apesar da Bíblia relatar pouco sobre Estevão, mas Estevão tem uma história fascinante. Estevão é o primeiro mártir da Bíblia. O que é um mártir? É alguém que foi martirizado, alguém que morreu por sua fé. Estevão morreu por causa do Evangelho de Cristo. Estevão morreu por causa da sua fé em Cristo. Estevão morreu porque ele cria em Cristo. E quem era Estevão, irmão? Quem era esse homem chamado Estevão? Estevão era um dos apóstolos? Não, Estevão não era apóstolo. Estevão era um pastor? Não, Estevão não era um pastor. Estevão era um evangelista? Não, não era um evangelista. Estevão era um presbítero? Não, Estevão não era um presbítero. Quem era Estevão? Atos capítulo 6, queria que você abrisse a sua Bíblia. Tem aqui no telão. Quem é esse homem poderoso na presença de Deus chamado Estevão? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Volta aí, por favor. Esse versículo 1 está dizendo que a igreja primitiva, ela vai crescendo. E o número dos discípulos vai crescendo. E aí, agora há uma distribuição de comida nessa igreja primitiva. E os helenistas, são judeus, estão reclamando contra outros judeus, hebreus, dentro da igreja, dois povos, brigando, discutindo. Porque os helenistas, eles eram os gregos, judeus gregos que se convertiam ao evangelho. E os hebreus, os judeus nativos. Então, os helenistas, os judeus gregos, estavam reclamando que as viúvas deles estavam sendo esquecidas na hora da distribuição. Essas viúvas tinham uma dificuldade muito grande. Se ser viúva hoje,
Nos dias de hoje é difícil, nessa época ainda era mais. E elas estão com uma dificuldade em casa, por quê? Porque a cesta da social não está chegando da forma devida na casa dessas viúvas. Então há uma discussão. Versículo 2. Então os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós, os apóstolos, abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por quê? Porque vai ficar pesado. Física, intelectualmente, espiritualmente. Por quê? Porque nós fomos chamados para ensino da palavra. Então vai ficar pesado para nós. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Versículo 3. Mas irmãos, os apóstolos estão dizendo: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Os apóstolos estão dizendo assim: olha, vocês vão escolher 7 homens, que eles vão estar encarregados de distribuir corretamente a cesta de social, a cesta básica entre o povo. Quem é Estevão? Estevão é um diácono. E hoje é dia dos diáconos. Quero parabenizar todos os diáconos da casa do Senhor, que trabalham pesado na obra de Deus. Estevão é um diácono que foi separado para trabalhar no serviço de distribuição com mais 6. É ele mais 6. E olha só, é um serviço tão simples, irmão. Mas olha o que os apóstolos, eles exigem. 7 homens. Mas é só para distribuir comida. Mas tem que ser de boa reputação. Tem que ser cheio do Espírito Santo. E de saber, mas é só para distribuir comida. É só para, tem quantos, tem 10 viúvas, tem 10 quilos de feijão. É só para isso, irmão. Mas eles têm que ser homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Eles vão ficar encarregados desse serviço. Versículo 4. E quanto a nós, os apóstolos dizendo: nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, porque senão vai ficar difícil, vai ficar pesado. Então vamos dividir o serviço. Estevão é um diácono, irmão. Estevão, além de diácono, é um jovem. Estevão não é um ancião. Estevão é um jovem. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão. Vai dar o nome do pessoal aqui, mas se liga nesse detalhe. E elegeram Estevão, vírgula, olha o destaque: homem cheio de fé e do Espírito Santo. Não que os outros não fossem, mas tem hora que a Bíblia dá uns detalhes assim, né? Faz questão de destacar. Não que os outros não fossem, mas Estevão, vírgula, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Esse texto, por diversas vezes, vai dizer isso de Estevão: cheio do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito da Antioquia. Versículo 6. Apresentaram-no perante... Aqui, está aqui os apóstolos, são esses 7 que nós escolhemos. E estes orando. A coisa mais linda que pode acontecer quando alguém é separado para o ministério. Você já viu, terça-feira mesmo, o pastor Gerson e sua esposa foi separado para um trabalho de libertação. E eles vieram à frente, o pastor já me coloca os pastores para orar, impor as mãos e interceder, para já começar na bênção. Orando, lhes puseram as mãos, os 12 discípulos, os 12 apóstolos. São esses 7. Deus abençoa, dá sabedoria, enche do teu poder, enche da tua graça. Versículo 7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava o número dos discípulos. A igreja está crescendo, está crescendo, está crescendo. Também não é só os discípulos que aceitam, não são pessoas comuns. Também muitíssimos sacerdotes. E isso está deixando Caifás doido da cabeça, irmão. Caifás está quase pirando por causa disso. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé.
Caifás é o sumo sacerdote, versículo 8. Olha, de novo o destaque. Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas espera aí, Estevão foi separado. Estevão não era apóstolo, não era pastor, não era presbítero. Ele era um diácono, separado para distribuir comida. Como que alguém separado para distribuir comida consegue fazer isso, pastor? Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas ele só foi separado para comida. Como pode isso? Ô viúva, está aqui a comida. Está aqui a cesta básica. Ô viúva. E Estevão cheio... Olha, é o primeiro homem, depois dos apóstolos. Você não vai encontrar um outro apóstolo antes de Estevão. É o primeiro não apóstolo da Bíblia a realizar prodígios e grandes sinais entre o povo. É o primeiro não apóstolo, porque até aqui você só vai encontrar Deus realizando milagres, prodígios através das mãos dos apóstolos. É a primeira vez que você encontra um diácono cheio da graça e do poder. Fazia, mas ele só foi distribuir comida, irmão. Como é isso? É porque Estevão, ele sabia do primeiro serviço dele. Estevão podia dizer assim, distribuir a comida. Olha só, Pedrão, está resolvido. Já fiz a minha parte, legal. Aqui estou. Quando for a próxima vez, estou aqui de novo. Mas Estevão não se contentava com isso, irmão. Estevão distribuía, fazia o seu papel. E agora ele falava assim, agora eu vou lá, vou ser útil em algum lugar. E aí Estevão começava a pregar a palavra. Porque nós lemos lá que Jesus falou assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Ele pregava a palavra. E através desse diácono, esse jovem diácono, cheio de Deus, Deus fazia poder, fazia milagres, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo de número 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Aqui vai dizer, versículo 9, aqui vai dizer, 1, 2, 3, 4, 5. Sinagoga chamada dos libertos. Quando o povo foi cativo à Babilônia, o templo foi destruído. E o templo destruído, depois eles construíram sinagogas. Pequenas igrejas, podemos dizer assim. O templo destruído, eles se reuniam nessas sinagogas. Depois do templo construído novamente, eles continuaram a se reunir em sinagogas. Então, sinagogas é um lugar de ensino da palavra, de leitura da palavra. E aí, esses chamados libertos, são os judeus que foram libertados por Roma. E eles agora criam uma sinagoga deles. Sirineus é uma cidade chamada Cirene, que se encontra na África do Sul, irmão. Tem judeu na África do Sul. Cirene é um povo judeu que se encontra na África do Sul. Alexandrinos é um povo que se encontra no Egito, judeu também. Dos da Cilícia, essa província chamada Cilícia, apóstolo Paulo vivia nessa província. Então provavelmente depois você vai ver que as roupas de Estevão são postas na mão de Saulo. Provavelmente, Saulo, que depois foi convertido, Paulo, está nessa reunião. E a Ásia, 5 pessoas para discutir com um diácono. Hoje é o dia do diácono, irmãos. Parabéns aos diáconos. Assim como Estevão. 5 povos com um diácono. Discutiam com Estevão. Olha o que o versículo vai dizer, o próximo. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. O diácono, ele está, e as pessoas estão, esses 5 grupos de judeus estão tentando e ele está. A palavra de sabedoria está sobre a minha vida e ele fala com muita autoridade e com muita... Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito desse jovem diácono pelo qual ele falava. Versículo 11. Então, já que a gente não pode com ele, subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. 12. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram e levaram ao sinédrio, ao conselho. Esse conselho era formado por saduceus que criam em Moisés e mais em nada. E qual foi a acusação dos caras que foram comprados?
que ele falava contra Moisés. Estevão estava, irmão, arrebentado. Ele ia ser levado para um lugar que era um conselho, que era dirigido por saduceus, que era Moisés na terra e Moisés no céu, irmão, nem Deus no céu. E agora vamos levar lá. Por quê? Porque ele está falando contra Moisés. E levaram ao Sinédrio. 13. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. 14. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Ah, meu irmão, quando eles falam isso, os saduceus, Moisés? Fala do meu pai, fala do meu filho, mas não fala de Moisés, não. 15. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos, parece que eles estão assim, ouvindo o povo que está mentindo. Parece que Estevão está ali. E parece que eles estão assim, olhando para o povo. E olha, esse homem. E quando terminam de falar, todos os que estavam sentados no conselho, no sinédrio, eles fitando o olho Estevão. Parece que eles olham assim. E quando eles olham para Estevão, todos, a Bíblia diz todos que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o rosto do jovem diácono, como se fosse o rosto de um anjo. Você lembra como Moisés desceu do monte santo? Como é que estava o rosto dele? Resplandecendo como a face de um anjo. Aqueles que criam em Moisés, agora estão vendo aquele que se diz acusado de falar contra Moisés. Acontecer a mesma coisa com o jovem diácono que aconteceu com Moisés. Rapaz, o rosto dele está brilhando assim como foi o rosto de Moisés. 16. Não, 16 não, capítulo 7 agora. Põe o capítulo 7. Não, o começo. Versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 1. Então lhe perguntou o sumo sacerdote, Caifás, o sacerdote mais vendido de toda a Bíblia, irmão. Perguntou o sumo sacerdote a mesma pergunta que ele faz contra Jesus Cristo. Tu não vai se defender, não? Porventura é isto assim? E aí Estevão começa, irmão, com o rosto resplandecendo de glória. Estevão, ele é um jovem que ele não só separa a comida, que prega a palavra, mas que conhece a palavra. E é a pregação, a maior pregação em tamanho de Atos dos Apóstolos. O não apóstolo fez a maior pregação de Atos dos Apóstolos, diante da maior autoridade de Israel. Versículo 2. E aí agora Estevão vai dar uma aula de Bíblia, irmão. Estevão vai dar uma aula de Bíblia para aqueles homens. É muita coisa, não tem como ler isso tudo, não tem como falar de tudo, mas deixa eu fazer um resumo da pregação dele. Quando o Caifás pergunta para ele, você não vai se defender não? Ele pega a palavra e agora ele vai lá em Abraão, irmão. Aqui, ó, tá lá. Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus de glória apareceu a Abraão, nosso pai. Ei, Estevão é um jovem que conhece a palavra. Eu falei esses dias, acho que eu até falei lá na igreja do pastor aqui, lá no Lírio dos Vales. Uma vez, pastor Samuel, que é um levita do Senhor, chegou um jovem para mim e falou assim, Deus me chamou para a área da composição, Deus me chamou para compor. Aí eu, glória a Deus, maravilha. Deus tem me chamado para isso, para compor hino, para ser bênção, canal de Deus compondo. Aí eu, antes da gente continuar essa conversa, vamos falar um pouco. Você conhece a Bíblia? Ele, conheço a Bíblia. Conheço a Bíblia toda. Você conhece mesmo? Conheço. Eu falei, me fala um pouco sobre Sansão. Aí ele, Sansão? É ele, o cara, Sansão. Então, fala sobre ele. Você conhece a história de Sansão? Conheço. Irmão, até meu filho Mateus, de 6 anos de idade, conhece a história de Sansão, irmão. E ele prega, tem até vídeo no YouTube dele. O Sansão. E quando eu vi que ele estava de migué, que ele estava mentindo para mim, eu falei, rapaz, aquele homem que foi lançado na cova dos leões, ele é esse daí mesmo. Diz ele que vai compor hino. Ele não conhece a palavra. Meu Deus, é uma pausa para a gente pensar. Hoje em dia, é por isso que a gente vê
Meu Deus, eu vou fazer que nem o pastor Paulo César. A prudência, fala ou não fala? Porque tu vê indo aí, irmão, que tu fala assim, Jesus, de onde que o cara tirou isso, Jesus? É porque quer compor, mas não quer ter um compromisso. O jovem Estevão, ele conhece toda a história de Israel, ele conhece a Bíblia, irmão. E olha o que ele vai dizer, do versículo 1 ao 7, ele fala sobre o patriarca Abraão. No versículo 8, ele fala sobre Isaac, Jacó e os 12 filhos de Jacó, que depois viraram as 12 tribos. E no versículo 9 ao 19, ele fala sobre José no Egito. Olha como que ele transcorre a história. Versículo 20, ele fala de Moisés. E no versículo 37, tem como pôr o 37 aí? Capítulo 7, versículo 37. Olha a fala que ele vai usar, esse jovem obreiro, esse jovem diácono. Olha a fala que ele vai usar. Ele conhece uma palavra reveladora que pessoas não conheceram. Versículo 37. Está vindo. Então eu vou ler aqui para ganhar tempo. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel. Olha o que Estevão está dizendo. Que diácono é esse, irmão? Que diácono é esse? Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. O povo lá em Israel achava que esse profeta seria Josué. Moisés está profetizando a respeito de Jesus Cristo aqui, irmão. E Estevão sabe disso. Deus vos suscitará, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Quando Moisés está falando isso, ele está sendo revelado pelo Espírito Santo para trazer uma palavra profética. E Estevão entende isso. E ele fala, olha, esse profeta vocês rejeitaram. Versículo 41, ele vai falar sobre o bezerro de ouro. Versículo 44, ele fala sobre o tabernáculo. Depois você lê essa pregação de Estevão. 44, ele fala sobre o tabernáculo. 45, ele fala sobre Josué. 46, versículo 46, ele fala sobre Davi. Versículo 47, ele fala sobre Salomão. Versículo 48, tem como pôr o 48 também? Por favor. Entretanto, olha só, Estevão por isso que eu falei, a história dele é fascinante. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa. Ele está falando de Davi e Salomão fazendo um templo para Deus. Mas ele entende a profecia de Isaías. Ele diz assim, entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, ele não diz nem qual é o profeta. Ele falou assim, vocês têm que conhecer. Não vou nem dizer qual é o profeta. Estevão falando lá no Sinédrio. Eu não vou nem dizer, isso aqui é o profeta Isaías. Mas ele não diz nem o nome. Como diz o profeta, 49. Versículo: o céu é meu trono e a terra o estrado dos seus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Ele está citando Isaías 66, versículo 1, versículo 2. Ele conhece a Bíblia, irmão. É um jovem cheio de Deus, um diácono, conhecedor. E aqueles homens estão tudo... E Caifás está assim olhando para ele. E o rosto dele está resplandecendo. E ele está com muita autoridade falando. E a partir do versículo 51, coloque 51. 51. Existe um ditado no Facebook, tu vê muito assim, as pessoas botam assim, agora, uma frase, agora a parada ficou séria. Já viu? A partir desse versículo aqui, a parada fica séria, irmão. Porque até então ele está dando uma aula de bibliologia. Ele está dando uma aula de história de Israel. E agora o negócio fica quente. 51. Homens de dura cerviz. Ele está falando para anciãos. Ele está falando para o sumo sacerdote. Ele está falando para os chefes da sinagoga. Ele está dizendo, ei vocês, homens de dura cerviz. E olha só essa frase de Estevão, irmão. Incircuncisos de coração. Sabe quem está escutando tudo isso? Lembra que eu falei? Paulo, o não convertido ainda está ouvindo isso. Mais tarde, Paulo vai ter uma discussão com Pedro a respeito de circuncisão na pele e circuncisão no coração. Estevão já sabia disso.
incircuncisos de coração e de ouvidos. Muito antes dessa briga, dessa pequena desavença, desentendimento de Paulo e Pedro, Estevão já sabia que a partir de agora não precisava mais ser circuncidado na pele, mas circuncidado no coração. Pacto no coração. Ei, vocês são incircuncisos não de pele, vocês são incircuncisos de coração e de ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Também vós os fazeis. E olha só essa sentença do 52, irmão. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores assassinos. Ele está falando na cara de Caifás: você é um assassino. Que palavra dura de Estevão, irmão. Porque tem hora que a pregação toma uma proporção assim mesmo, né? Pesada. Eu costumo dizer assim, quando a palavra é ministrada no pinheiro e é uma chicotada, eu falo: olha, hoje Deus deu uma surra na gente, mas a surra de Deus não produz morte, produz vida. Está saindo todo mundo renovado. Traidores, assassinos, versículo 53. Vós que recebeste a lei, ei Caifás, ei, acorda, você era para ser o exemplo. Sumo sacerdote, você recebeu a lei por ministério de anjos, mas você não guarda ela. Você está vendido, Caifás. Você se misturou com esse povo. Você está perdido na casa do Pai. Imagina o que é um diácono, irmão. Um jovem diácono, repreendendo todo um conselho de homens, cabelos brancos. Eu lembro de uma época que um obreiro jovem, um líder de juventude, pela sua classe eclesiástica, ele nem podia ministrar a palavra. Graças a Deus, no campo de bom sucesso. Mas imagina um diácono, nessa época, um jovem, repreendendo o sumo sacerdote, falando assim: você é um vendido, você se vendeu. Vós que recebeste, você recebeu a palavra. Era para vocês estarem exercendo esse ministério, porque vocês receberam um ministério de anjos e não aguardaste. Versículo 54. Ouvindo eles isto, porque eles deram oportunidade para o jovem falar, e o jovem pregou com autoridade. Ouvindo eles isto, a Bíblia vai dizer que eles enfureceram o seu rosto, o seu coração, rilhavam os dentes, trincavam. Imagina o que é uma pessoa com tanta raiva, irmão, que ela está assim, ela está trincando os dentes de tanta raiva que ela está. Eles estão olhando para Estevão e estão falando: quem é esse moleque para vir aqui e dizer tudo isso na nossa cara? Rilhavam, enfurecidos, estavam tremendamente irados com esse rapaz e rilhavam os dentes contra eles. Versículo 55. Mas Estevão, mais uma vez, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. Ah, meu irmão, aqueles homens estão assim, ó: eu vou dar uma moca nesse moleque, eu vou dar um Hadouken nesse moleque, vai ser agora. Quem é esse? Quem é? E aí Estevão, cheio do Espírito Santo, eles estão enfurecidos, eles estão, meu irmão, não sei quem entrou em quem. Tem hora que a gente fala assim, o demônio entrou, mas tem hora que tem gente que entra no demônio, a gente não sabia quem entrou em quem, e eles estavam, e a gente não sabia quem é que tinha entrado, quem é que estava possesso. E aí Estevão está vendo aqueles homens, ele não se intimida, ele não abaixa a cabeça, ele olha para o céu. Ele olha para o céu. Tem um hino antigo do Voz da Verdade, irmão, que diz assim: eis que vejo os céus abertos. Quem lembra desse hino? Não é só eu não, né? O esposo está chegando. Parece que ele está cantando esse hino. O esposo está chegando, rodeado por... Ele está vendo algo que nesse momento eu confesso para você, que eu queria ver. Cheio do Espírito Santo, ele fita os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à destra do Pai. Jesus que estava à destra. Aqueles homens estão assim: nós vamos te matar, nós vamos acabar com a tua vida, nós vamos. Irmão, olha, a Bíblia vai dizer que eles pegam Estevão e levam para fora. Eu vou confessar, talvez se fosse eu
Vem aqui, pastor Linus, por favor. Eu sou Estevão e tu está me levando para fora. Como se eu vou ser apedrejado, eu vou ser morto. Para fora lá, para fora lá. Eu vou ser morto. Eu poderia falar assim, meu Deus, é pedra. E um monte de gente com pedra na mão. Eu poderia falar assim, não, calma aí. Eu estava brincando. É brincadeira. Não, é brincadeira. Não, Moisés, a lei, vamos circuncidar. Eu vou cantar até um hino aqui, vou compor. Não. Mas a Bíblia vai dizer, vamos voltar de novo. A Bíblia vai dizer que tem um monte de gente com pedra na mão, querendo matar Estevão. Ele está indo para a morte, mas ele está assim, eu estou vendo a glória, Ei, meu irmão, em meio aos problemas, em meio à dificuldade, fita os teus olhos na glória de Deus. A Bíblia vai dizer que ele vai para a morte, mas ele começa a dizer, eu estou vendo os céus abertos. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à destra do Pai, de Deus. Versículo 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Versículo 58. E lançaram fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes ao pé de um jovem chamado... Esse homem aqui, irmão, eu creio, olha... Eu ouso em dizer que a conversão de Paulo começou nesse dia, irmão. Isso é uma coisa minha, tá? É um pensamento meu. Ele está olhando tudo aquilo assim, sabe? De repente, ele está concordando com tudo aqui, mas o Espírito Santo está trabalhando naquele momento ali no coração dele, irmão. Tá? Está trabalhando. E deixa ao pé, versículo 59. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, lembra de Jesus na cruz? Senhor, Pai, não lhes impute esse mal. Estevão está a mesma coisa. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras adormeceu. Jesus morre na cruz pedindo, Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. E os judeus estão falando assim, que o seu sangue caia sobre nós. E está caindo até hoje, irmão. O sangue de Jesus está caindo até hoje. Não lhes impute esse pecado. Com essas palavras dormiu. E eu... pensando comigo nesse texto, eu falei, Deus, Senhor, tem umas coisas que acontecem na Bíblia, irmão, que às vezes a gente não entende. A nossa cabeça entra meio que em parafuso. Porque, desde o começo da história de Estevão, um diácono que foi separado para distribuir comida, você vai ver que Estevão é um rapaz que jamais renuncia à sua fé. Estevão é um jovem que não se limita, um diácono que não se limita simplesmente a fazer o serviço do diaconato. Ele se lança. Ele deixa Deus usar ele. Ele vai diante do sinédrio e ele não nega Jesus. Ele prega a palavra com ousadia e diz umas verdades para aqueles homens assim de Deus. E eu fico pensando, Senhor... por que então que o Senhor permitiu que esse jovem diácono... Olha só, por que a história de Estevão se resume em 2 capítulos? Estevão poderia se tornar um presbítero, depois um pastor, depois um mega apóstolo, irmão. Um mega apóstolo. Estevão poderia ter ganho muita gente. E por que eu na minha mente pequena, eu fico pensando, Deus, por que o Senhor não usou mais esse homem? Por que o Senhor permitiu que esse homem morresse e ainda apedrejado? E tem coisa que acontece na vida da gente, irmão, que a gente não entende nada. A gente fala assim, Deus, por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Aí a gente, às vezes, na nossa oração meio doida, meio louca, a gente ainda fala assim, Senhor, tem tanto traficante aí, Deus. Tem tanta gente ruim. Não podia ser um cara desse que está sofrendo o que eu estou sofrendo? Essa doença que está em mim, não podia estar naquele perverso. Por que tem que ser em mim, Senhor? E a nossa mente começa a entrar em parafuso e parece que a gente está perdendo a guerra para Satanás, irmão. E eu pensando, Senhor, o final dessa história tão linda, parece que Estevão perdeu a guerra. Parece que ele perdeu. Parece que não valeu. Esse homem deveria morrer velhinho, cabelos brancos, deitado numa cama. E antes de morrer, que nem cena de filme, aconselhando um monte de gente. Você viu? Eu estou indo, mas ele não, ele morre apedrejado. E eu falando assim, Senhor, eu lendo esse texto, falando, Deus, me dá uma palavra. Senhor, me dá uma palavra.
Pastor Heber foi no culto de virada de ano lá na Vila do Pinheiro. Ele ministrou a palavra com muita ousadia. E ele soltou uma frase que eu sempre estou dizendo ela. Ele falou assim: ei, Vila do Pinheiro, Deus vai desvendar os olhos de vocês na palavra. E toda vez que eu vou ministrar a palavra, que eu vou ler a palavra, eu falo: Senhor, desvenda os meus olhos. Deus, revela a tua palavra. Revela a tua palavra. Revela, revela, revela. E eu lendo essa palavra e pedindo para Deus revelar, o Espírito Santo me deu um cascudo e eu, peguei a revelação do céu. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite, meu irmão. Lembra onde que a gente leu? Nós lemos lá em nós lemos lá em Marcos capítulo 16, versículo 19. Tem como colocar de novo esse texto para mim? Nós lemos a palavra lá em Marcos. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Jesus, depois que ressuscitou, ele ficou algum tempo com os seus discípulos. E quando ele terminou a missão dele, ele vai assunto aos céus. E a Bíblia vai dizer, vai fazer uma narração, que ele vai ao céu. Ele é recebido no céu. E esse aqui é o trono de Deus, e Deus está assentado. E a Bíblia vai dizer que Jesus é recebido no céu. E o que ele faz? Deus está aqui. Jesus Cristo se assenta no seu trono. Ele vai ao céu. Ele é recebido com festa. Ele tem um trono vazio à destra do Pai. O Pai está sentado à destra do Pai. Ele se assenta. E Estevão, na sua morte, ele viu a mesma coisa, irmão. Coloca lá o versículo 56. Estevão, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra do Pai. Só que há uma diferença pequena em que Estevão está vendo desse relato de Deus, da Bíblia. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele vai aos céus e se assenta. Mas esse texto está dizendo que ele está vendo Jesus à destra do Pai. Mas Jesus está como? Jesus está em pé. Há uma diferença. Tem como botar os dois textos para mim aí? Tem aquela divisão? Olha lá. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos. A mesma coisa, só que com um pequeno detalhe. Os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. O tema dessa mensagem para a sua vida hoje é esse, meu irmão. Coloca aí. Pedradas que colocam o rei em pé. Pedradas que fazem o seu rei se levantar. A Bíblia vai dizer que quando aquele homem está sendo levado, tenta imaginar isso, Estevão está sendo levado para ser apedrejado, e a Bíblia vai dizer que Jesus está assentado à destra de Deus. Mas quando pegam a primeira pedra, a Bíblia vai dizer, na minha conjectura, que Jesus faz assim. E quando pegam a segunda pedra, Jesus meio que... E quando pegam a terceira pedra e tacam, Jesus faz assim, meu irmão. Ele se levanta, como o noivo fica de pé quando a noiva entra num casamento. E Jesus está de pé à destra de Deus, olhando tudo aquilo acontecer. E eu percebo que Estevão não perdeu a guerra. Por quê? Porque as pedradas que ele recebeu colocou o rei de pé. Existem pessoas que vieram aqui essa noite e literalmente estão sendo apedrejadas. Pedras que são lançadas no casamento, pedras que são lançadas com crise financeira, pedras que são lançadas dentro da igreja. Às vezes é uma blasfêmia, às vezes é um relato mentiroso, às vezes é alguém que se endividou por causa dessa crise financeira. Pedradas, às vezes é um marido que se foi, às vezes é um filho que se foi, e parece que nós estamos perdendo a guerra. Mas Deus manda te dizer: essas pedradas estão colocando o seu rei de pé. Olha só, o livro de Jó vai dizer, vamos lá, vamos ler em Jó, capítulo 1. Não teve homem nessa vida que tomou mais pedrada que Jó, irmão. Jó, capítulo 1. Maravilha. Sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas, seus filhos e suas filhas, comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. 14. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles. 15.
E de repente deram sobre ele os sabeus, e levantaram e mataram os seus servos a fio de espada. Só eu escapei com essa pedra na mão. E pá! E dá-lhe uma pedrada em Jó. 16. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo do céu caiu. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer essa pedrada. Toma, pá. Versículo 17. Também este falava ainda quando veio. 17. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e os mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei com essa pedra. Toma. 18. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só que eu não vim com uma pedra não, eu vim com 10, porque morreu os teus 10 filhos. Toma, 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 toma. Uma vez eu vi, ali em frente à Rosa de Sarão, qual o nome daquela avenida ali, Lenilson? Leopoldo Bulhões. Meu pai era pastor da Rosa de Sarão. E quando eu saí do culto, eu vi uma criança de aproximadamente 4 anos de idade que tinha sido atropelada por um carro que passou. As vísceras daquela criança estavam toda para fora, irmão. E o pai atravessou a linha do trem vindo do trabalho. E quando ele vê aquela multidão, o que é isso? E quando ele se aproxima, ele vê o filho dele todo despedaçado. Eu lembro da cena, ele pegando os pedaços do filho dele assim, botando para dentro assim, falando: não, não, volta, volta, volta. E os bombeiros tentando pegar ele. E ele pegando aqueles pedaços assim de corpo assim, irmão. Imagina o que é perder 10 filhos de uma vez. Eu tenho 10 pedras. Toma, 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 toma. Mas no meu pensamento eu ouso dizer que a maior pedrada que Jó tomou foi da esposa dele. Porque eu tenho uns amigos que a gente fica brincando, no sentido que a gente diz assim: a pior zoação que a gente diz é a da esposa ou da namorada. Eu lembro que quando eu estava namorando com minha esposa, ela era flamenguista e eu vascaíno. E eu converti ela aos caminhos do Senhor. Eu lembro que o Vasco perdia para o Flamengo, eu entrava na casa da minha sogra, e eu tenho todo mundo é flamenguista lá. E todo mundo rindo da minha cara. E eu olhava para a cara dela e falava assim: você fica em reverência. Você fica em reverência. Porque Jó ouve da boca da mulher dele: ei, tu ainda se conservas íntegro, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Jó vai dizer, capítulo 19, 25. Olha o que Jó diz, meu irmão. E você vai sair dessa noite dizendo isso. Jó capítulo 19, versículo 25. Você vai sair dessa noite aqui declarando isso para as pedradas que têm te atormentado, que têm chegado na tua face, na tua vida, na tua casa. Você vai sair dizendo esse versículo de Jó. Depois de tudo isso que Jó passou, ele diz esse versículo. Jó, capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará ao meu favor sobre essa terra. Meu irmão, você vai sair daqui dessa noite dizendo assim: ei, crise financeira, ei, crises existenciais, o meu Redentor vive e ele por fim se levantará. Ah, meu irmão, tem pessoas que dizem assim: o diabo está furioso, o diabo se levantou. Quando falar isso para você, diz: não se preocupa, porque o meu Deus também se levantou. Ah, o inimigo se levantou, não tem problema, o meu Redentor vive e ele também está de pé. Eu lembro meu pai na Rosa de Sarão, a igreja bem pequenininha, umas portas assim na frente, tinha uma associação. Todo domingo na hora do culto o camarada ia lá e botava o som no último volume. E eu lembro que as pessoas falavam assim para o meu pai: ei pai, ei pastor, fecha a porta da igreja, fecha as janelas, não vai incomodar, porque incomodar na hora não dá para ouvir nada. Teve alguém até que uma vez sugeriu: vamos pegar as nossas caixas e vamos botar do lado de fora. E a gente bota no último volume e vamos atrapalhar ele também. Eu lembro que meu pai falava assim: não, nós não estamos aqui para brigar. Nós não estamos aqui para fechar as portas da igreja.
Meu pai colocava a igreja de oração, meu irmão. A gente levantava e começava a orar, começava a orar, começava a orar. Daqui a pouco aquele som abaixava. Por quê? Porque diante das pedradas o nosso Redentor vive e por fim ele se levantará.